Boa noite, irmãos. Graça e paz. Diga aí para seu irmão, você está no melhor lugar que poderia estar. Você está no melhor lugar que poderia estar. Tem que falar ligeiro, para empolgar, para estar animado, né? Então, como o pastor falou, nós vamos estar aqui compartilhando um tema maravilhoso que é esse, né? Por que eu devo orar em línguas? Existem várias razões pela qual nós devemos orar em outras línguas estranhas, orar no Espírito, né? Tem algumas formas que as pessoas falam. E existem alguns benefícios, algumas razões pela qual nós devemos orar. E aí nós vamos agora lá para Atos, capítulo 1. Eita, me esqueci do cronômetro. Versículo 4 ao 5. É na NVI, viu? Foi? Atos, deixa eu ler aqui, né, que está demorando aí. Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, quem comia com eles? Jesus. Deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, né, que Jesus ele deu a ordem para que aquelas pessoas não saíssem de Jerusalém, mas permanecessem para receber a promessa. E aqueles que obedeceram ao comando de Jesus, eles desfrutaram, usufruíram dessa promessa. Foi assim? Vamos lá para o capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, está travando aí, é? Está indo? Chegando o dia de Pentecostes, quem é que sabe o que era o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes era uma celebração onde muitas pessoas se reuniam, né, para celebrar coisas. E vinham pessoas de várias nações e vários idiomas para esse lugar. E passavam ali 40 dias, todos comemorando, celebrando algumas coisas. Estavam todos... Antes pode sentar. Não, já está sentado, né? Pode ir para o seu canto. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu... Espera aí, deixa eu ler aqui. Minha vista é boa. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, glória a Deus por isso, né? Vamos voltar aqui para o capítulo 1 e versículo 8 de Atos. Nós vamos ler bem muito versículo, porque é bom ler a Bíblia. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso é Jesus falando. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui, Jesus deu o comando, né? O pessoal ficaram, eles receberam, usufruíram daquela promessa, né? E receberam poder. Esse poder que os capacitavam para pregar a palavra para uma multidão de pessoas. Com ousadia, Pedro, ele pregava ali a palavra com ousadia. E dentre aquelas multidões, cerca de 3.000 pessoas, elas receberam a mensagem, aceitaram a mensagem e foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus.
algo bem interessante que Kent Hagin disse em um dos livros dele. Ele diz assim: o falar em línguas é a porta para todos os dons espirituais. E aí a gente vai para o livro de Coríntios, né? Eu não sei se você sabe, mas nesse livro é onde mais se fala sobre os dons espirituais, é onde mais se fala sobre a oração em línguas. E essa igreja de Coríntios, ela praticava, se movia muito nos dons e orava muito em línguas. Orava tanto que o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção daqueles irmãos, porque estava acontecendo lá uma bagunça, né, uma desordem, e que precisava ser ensinado. Então, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele não proibiu, né, o falar em línguas, mas que quando fosse falar, fosse com ordem e decência. Às vezes nós vemos aqui, né, uma direção de todos nós coletivamente orar em outras línguas. Isso é com decência, com ordem, não é assim? Mas e se eu estou aqui ministrando e de repente uma pessoa começa a orar em línguas, daqui a pouco outra pessoa começa, daqui a pouco outra, e cada um que quisesse orar em línguas mais do que o outro, orando alto, como era que ia ficar escuto? Uma bagunça, não era? Então, não é proibido falar em línguas na igreja, mas tem que ser com ordem e decência, sem atrapalhar o culto. Amém? Então, por que devo orar em línguas? Diga assim: porque traz descanso e refrigério. Em Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Onde é o lugar de repouso? Na dimensão da oração em línguas. É nesse lugar onde vem o refrigério, onde vem o descanso. Mas esse finalzinho aí do versículo que diz: mas eles não quiseram ouvir. Eu estou aqui ensinando, falando para você porque você deve orar em línguas, falando a importância. E imagina aqui um, ou dois, ou três dentre vocês não quiser ouvir, não quiser saber, não quiser acreditar. Não vai usufruir do melhor que a oração em línguas nos traz. Amém? Então, você tem que acreditar, você tem que crer e orar. Amém? E se não orar, vai crer para orar, né? Vânia Nascimento, quem conhece ela, a profetisa? Amém. Ela falou algo muito forte, né? E verdadeiro. Ela disse assim: se as pessoas entendessem o quanto a oração em línguas traz descanso, haveria menos depressivos na igreja. E é no nosso meio que existe depressão, é no nosso meio que existe ansiedade. Mas deixa eu te dizer, a oração em línguas, ela vai trazer descanso e refrigério para você. Ela vai, na prática, quando você pratica essa oração, você vê resultados. Não é ouvindo que você vai ter resultados, é praticando essa oração. Amém? Então, quando você praticar, você vai sentir aquele refrigério, aquele descanso que o Senhor traz para nós. A oração em línguas é uma fonte para o refrigério e descanso. Mas aí você diz: ô irmã, mas é estranho, eu oro, não entendo nada.
Bora lá para 1 Coríntios, capítulo 14. E versículo 14 e 15. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora. Quem é que ora? Nosso espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. Segura aí um pouquinho. Então aqui a Bíblia está dizendo que quando nós oramos em língua, é o nosso espírito que ora. Então o Espírito Santo vai trazer essa linguagem e nós liberamos, certo? Com a nossa mente, quando nós oramos na nossa linguagem natural, português, vem do raciocínio. Amém? De repente, eu quero orar por qualquer coisa aqui, né? Se eu quiser orar por uma cadeira, eu oro. Se eu quiser orar por todo, eu oro. Se eu quiser orar pelo celular, eu oro. Então, esse é o raciocínio natural. Se eu quiser orar por Daniele e eu quero orar por uma prosperidade na vida dela, aí eu oro, eu digo em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade, eu declaro chegando provisão dos 4 cantos dessa terra. Eu declaro aquilo que ela gosta, ela chegando nas mãos dela, roupa, calçado, maquiagem, bolsas. Então, essa linguagem eu elaborei, né? E ela recebeu, porque a gente tem que ser ligeiro em receber. E aí eu raciocinei, eu elaborei essa oração. Claro que sempre haverá uma inspiração do Espírito Santo. Nós começamos a orar, aí de repente, enquanto eu estou orando por ela, por isso, aí o Espírito Santo me inspira a orar outras coisas. Vem a inspiração do Espírito Santo. Amém? Mas quando é no Espírito, quando é oração em línguas, nós estamos orando em Espírito. Amém? Glória a Deus. Você está animado, irmão? Eita, glória. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, é aí onde entra a oração em línguas, onde o Espírito Santo ele vai nos ajudar a orar por aquilo que nós não sabemos o que orar, o porquê orar, por quem orar. E através da oração em línguas nós vamos estar orando a linguagem perfeita, conduzida pelo Espírito Santo. Mas nós que temos que liberar ela através da nossa boca. Amém? Eu lembro que eu sempre peço a ajuda do Espírito Santo, né, para orar. Eu aprendi isso com o pastor Roberto. Depois que eu aprendi, eu sempre peço. Todas as minhas orações em línguas, eu peço o Espírito Santo me ajuda a orar por essa causa. E algumas viagens que eu fiz com meu pai, acho que umas 7 viagens ou 8, mais ou menos. Todas as vezes eu pedia ajuda ao Espírito Santo, que ele é nosso amigo, é nosso auxiliador, é nosso ajudador. Então eu pedia sempre a ajudar ele e dizia, Espírito Santo, me ajuda a orar por essa viagem. E sempre ele me ajudava a orar em línguas. Dentre essas viagens, teve alguns livramentos, né? Nós tivemos. E uma delas, que foi a última, foi na última viagem que nós fizemos para Recife, eu comecei, quem ia era minha irmã, mas acabou que eu fui escalada para ir. Sempre era eu que ia, mas eu nunca fiquei da forma que eu fiquei nessa última viagem. E aí eu comecei a ficar durante a semana angustiada. Fiquei sem entender, na verdade, porque eu achava que eu estava com uma vontade, eu achava que era por conta da viagem, porque a viagem para Recife é longa, e dentro de uma ambulância, em cima, não é confortável. E eu ia 6 horas, 6 horas, né, daqui para Recife, 6 horas indo e 6 horas voltando, porque a gente voltava no mesmo dia.
Então, era puxado, era desafiador. É tanto que isso aqui meu, dos dois lados e atrás, estava querendo ferir. Porque eu não aguentava ir sentada, porque me dava enjoo. E aí eu deitava de um lado, aí quando começava a queimar, deitava do outro. E assim eu ia. Às vezes eu não podia comer porque me dava agonia, né? Come, aí de repente vai viajar e dá aquela agonia. Dava. E aí era bem desafiador ir para essas viagens. Então eu achei, na minha mente, eu achei que era por conta que eu estava assim meio desanimada para ir para essa viagem desafiadora. E aí quando chegou no dia dessa viagem, aí começou aumentando a angústia. Começou aumentando a angústia e as coisas começaram a dar errado, a ambulância não estava dando certo, e motorista... Foi um monte de coisa que aconteceu. Até meu pai, que ele... Todas as viagens que nós íamos, ele não dizia assim, eu não quero ir. Mas dessa vez, ele pediu para não ir. E eu achando tudo estranho. E com aquele receio, né? E eu dizendo, eu cheguei 2 horas antes de eu viajar, eu cheguei para Tiago, olha, eu não sei se eu estou pecando, mas eu queria que essa viagem não desse certo. Aí eu pensava no meu pai, que ele estava sentindo muitas dores e precisava tomar um remédio para a dor, que era morfina. Que ele estava com tumor no pâncreas, que é um dos mais agressivos. E aí ele sentia muitas dores e por causa disso eu não desisti. E aí chega a ambulância, meia-noite, 2 horas antes, eu falando com minha mãe, eu disse, mãe, eu estou já desistindo de ir. E aí, mãe, do outro lado, ela sentia uma sensação meio ruim, mas não queria me dizer nada. De repente, a ambulância chega. E quando essa ambulância chega, lá em frente de casa, o motorista abre lá a porta da ambulância atrás, eu subo. E Tiago, quando olha para ele, Tiago já sente uma percepção ruim. Mas ele também não me falou nada. Ninguém queria me falar nada. Era só todo mundo sentindo coisa ruim, mas ninguém queria me falar. E aí, eu fui, né, tentei ali disfarçar, para não mostrar que eu estava meio preocupada com meu pai, comecei a brincar ali. E aí, eu apaguei a luz da ambulância e nós seguimos viagem, né? Só que antes eu apontei assim para a estrada e eu disse, Satanás, eu desfaço todas as obras que tu tentasse levantar para causar algum acidente. E aí fiz essa oração em português, mas fiz a oração em línguas. Eu disse, Espírito Santo, me ajuda a orar em línguas por essa viagem. E aí eu comecei a orar. Comecei orando. E comecei a adormecer. Eu fui adormecendo e dormi. Com 2 horas de viagem, eu me acordo com uma batida da ambulância no meu fio. E o motorista tinha dormido, tinha cochilado. E quando ele cochilou, a ambulância bateu no meu fio, em uma estrada que a gente não conhecia. Na verdade, eu não conhecia. Tudo escuro, né? Não tinha casa por perto, não tinha nada por perto. E na hora que eu vi essa batida, eu disse, Senhor, nos livre em nome de Jesus. Né, assim, quando o motorista parou a ambulância, aí eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Eu ficava rindo e ao mesmo tempo querendo chorar, mas engolindo o choro porque eu queria rir daquela situação. Olha só. E aí o motorista abre a porta e diz, mas rapaz, eu cochilei. E bateu, aí estourou os 2 pneus da ambulância. E aí, no meio do nada, né? Mas Deus é tão bom que por isso que a gente devemos orar em línguas, porque ela preparou tudo. Livrou de um acidente, né? Livrou de uma batida, porque se de repente viesse um carro de lá, tinha batido. E orou pela a providência de pessoas para ajudar. Com 3 minutos que aconteceu isso, chegou um caminhão com um senhor, depois chegou outro caminhão, depois chegou um carro cheio de homem, depois chegou outro, e tudo em parar ali para ajudar. Foi rápido. E aí não perdemos a consulta, porque se tivesse perdido a consulta, quem já foi para Recife e sabe dessas consultas, perdeu a consulta, demora para voltar novamente. E aí aconteceu tudo, eu na hora disse, papai, tá tudo bem, tá doendo, doeu, machucou alguma coisa, e ele, não, minha filha,
E ele bem caladinho, ficou bem caladinho, não sentiu nada. E assim, quem sabe, dor no pâncreas, câncer no pâncreas, é algo bem assustador, né? E é bem agressivo esse câncer. E meu pai estava sentindo dores direto. E por incrível que pareça, nessa batida que teve, a gente deu um supapo para cima. Eu dei um supapo para cima, ele também, porque a batida foi um pouco forte assim. E, para mim, eu vi ali como que fosse anjo segurando meu pai para que ele não se machucasse, né? Mas isso tudo aconteceu por quê? A oração em línguas. A oração em línguas traz esse tipo de livramento. Amém? Coloca aí em Tiago, capítulo 8 e versículo... Não, capítulo 4 e versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa primeira parte aí. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Existem algumas formas de se aproximar de Deus. E uma dessas formas é a oração em línguas. Aí você pode colocar em capítulo 14 de Coríntios e versículo 2. Vamos ler só a parte A. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Eu li tudo, mas só essa parte. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Quando estamos orando em língua, estamos orando a quem? Deus. Então, nós estamos se achegando a Deus. Aí, daqui a pouco, é Deus que começa a se achegar a nós, trazendo revelações, trazendo fortalecimento, trazendo direções. Às vezes, você está com uma decisão para tomar, seja ela uma viagem, um emprego, um casamento, e você está com essa decisão para tomar, mas não sabe o que fazer. E aí você se lembra, a oração em línguas, eu vou começar a orar em línguas e pedir ajuda a quem? Ao meu amigo Espírito Santo que habita dentro de mim e pode me ajudar em toda e qualquer situação. Espírito Santo, me ajuda a orar por essa causa, para que eu venha tomar uma direção certa. Porque quem toma uma direção errada, irmãos, que não é da vontade de Deus, se frustra, sofre as consequências. Não precisa ficar assustado não, mas é mesmo. Você tomou uma direção errada que não é de Deus, você verá as consequências daquela decisão errada. Por isso que é bom orar em línguas. Porque aí nós vamos ficar sensíveis para ouvir a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Glória a Deus. Então, por que devo orar em línguas? Diga assim, porque tenho a responsabilidade de interceder pelo próximo. Eu falei, né, de uma angústia aí, mas você já passou por alguma angústia e um choro, uma vontade de chorar, que não sabe assim o que era que estava acontecendo? Já aconteceu? Pronto, deixa eu te dizer. Quando aconteceu e quando acontecer, provavelmente vai ser uma convocação do Espírito Santo para nós interceder por alguém. Outra situação que eu passei alguns anos atrás, eu comecei a ficar angustiada, não entendia nada sobre a oração em línguas, sobre a oração de intercessão, e eu comecei a ficar muito angustiada, uma semana. E aí, na véspera do meu aniversário, eu comecei a ficar com angústia maior e a chorar. Deitei na minha cama, não queria nem conversar com o Tiago, porque eu andava na rua achando que estava com depressão. Porque era uma angústia e uma vontade de chorar que eu não sabia explicar.
Então, eu achava que era uma depressão. E aí, na véspera do meu aniversário, comecei a chorar ali em cima da cama. E aí veio aquele impulsionamento para me orar em línguas. Eu não entendia, mas eu orei. Orei pouco, mas orei. E aí, quando foi no outro dia, Tiago, ele foi lá na casa do meu pai. E quando chega lá, nós tínhamos esquecido a chave na casa dele. E quando chega lá, Tiago encontra meu pai em uma situação bem delicada. Vamos prestar atenção, irmão. A palavra. E aí, porque senão, se eu olhar para alguém assim, eu acabo desfocando e a gente não recebe a palavra. Tá bem? Glória a Deus. E aí, pronto, Tiago, ele chegou lá na casa do meu pai. E quando chega lá, encontra meu pai numa situação bem delicada. Onde ele estava acamado no sofá. Ele estava sem falar, sem andar. Ele não conseguia se levantar. Ele estava com a espuma na boca, saindo. Ele tinha urina, tinha fezes, porque ele não estava conseguindo se levantar, andar e ir ao banheiro. Então, ele estava em uma situação bem delicada. E aí, Tiago me chamou e eu fui lá. Depois de um tempo, eu descobri que o que eu passei durante aquela semana foi uma convocação do Espírito Santo para que eu viesse a orar, para que nada acontecesse com meu pai. Porque imagina só, às vezes a gente passava 2, 3 dias sem ir lá, ou até mais, e de repente a gente não fosse lá e ele ficasse naquela situação sem poder andar, sem poder se levantar, sem poder falar, ele não estava podendo fazer nada. Então, que situação ele chegaria se ele passasse mais dias? Né? Então, irmãos, não negligencie o comando do Espírito Santo. Se sentiu vontade de orar, por mais que você não... Será que é um comando do Espírito Santo ou não? Não importa, ore. Se for um comando do Espírito Santo, haverá algum livramento. E se não for, você se edificou ali. Amém? Uma vez o pastor Roberto, ele ministrando aqui sobre oração em línguas, ele falou assim, é algo bem forte, que nós vamos prestar contas daquilo que era para nós fazer e nós não fizemos. Se nós temos a responsabilidade de orar, interceder pelo irmão e não interceder, nós estamos negligenciando esse comando. E nós vamos prestar conta diante do Senhor. Amém? A prática da oração em línguas na nossa vida tem que ser um hábito constante. A prática da oração em línguas na nossa vida tem que ser algo constante. Orando, não estou vendo resultado não, irmã. Mas continuo orando. Continuo orando. Lá na academia... Quando a gente está fazendo um exercício em um equipamento lá, aí é 10 vezes para você ir. Aí a pessoa chega no 10, aí lá vem João Paulo. Mais 10, mais 10, mais 10. Aí a pessoa dá aquela raiva, né, santa. Não, mas não tem raiva santa não, né? Aí dá aquela raivinha, né? Aí ele pega de mais 5, mais 5. Mais 2, mais 2. Eu digo, eita misericórdia. Só que ali eu entendi que ele está fazendo com que eu dê o meu melhor para ter resultados. Agora, na oração em línguas, no nosso momento no secreto, quando nós dizemos assim, eu vou orar 10 minutos no quarto, aí chega no quarto, ora os 10 minutos. Aí quando chega esses 10 minutos, aí o Espírito Santo, ora mais, vai mais 10 minutos, vai mais meia hora, 1 hora. Por quê? O Espírito Santo quer que nós dê o nosso melhor para ver resultados na nossa vida. Porque a prática da oração em línguas traz muitos resultados na nossa vida. Às vezes, eu escutei um ministro falando, e ele dizia assim, às vezes você pode estar com um casamento quase destruído, né? E aí, de repente, você decide orar em línguas. E aí começa a orar em línguas, não vê nada acontecendo e cada vez pior. E você pedindo ajuda ao Espírito Santo, me ajuda a orar por essa situação, em nome de Jesus. E aí você continua orando, perseverando, porque tem que ser uma vida de perseverança. Às vezes vem um desânimo, mas aí você continua. Porque você não é daquele crente que desiste, mas daquele crente que insiste, persiste. Amém? Glória a Deus.
David Robertson, não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos... Era, né, que ele partiu para o Senhor. E ele trouxe para nós, para grandes homens e mulheres de Deus, um entendimento muito grande sobre a oração em línguas. E a história dele é mais ou menos assim. Ele teve um sonho, né, uma direção que o Senhor deu a ele, para que ele deixasse o trabalho por uma direção. Não foi negligenciando, não, com preguiça de trabalhar, não. Foi uma direção do Senhor que ele teve, e aí ele deixou o trabalho dele. Eu vou resumir essa história. E aí ele decidiu a gastar o tempo que ele gastava trabalhando, orando em línguas. Então ele trabalhava 8 horas por dia, e aí ele começou a passar 8 horas orando em línguas. E passava-se dias e mais dias e nada acontecia. E as pessoas perguntavam, estranhando, né, porque ele mergulhou mesmo nessa prática. E as pessoas perguntavam, do que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? E ele dizia, minha garganta seca, maxilar doendo, sede. Era o que estava acontecendo. Mas aí, de acordo com o que ele foi, persistindo ali, perseverando na oração, dia após dia, de repente, ele é convidado para ir para um culto. E ele foi para esse culto. E lá, até então, nada tinha acontecido. Depois de 3 meses, ele orando em línguas, ele teve uma visão. Eu não vou saber muito contar essa visão, mas foi uma visão que ele teve de um raio-x de alguma coisa, de ossos. E, de repente, tem uma senhora do lado dele. E ele pergunta se ela tinha... Tu sabe toda dessa história? Se ela tinha alguma coisa. E aí, ela tinha realmente. E ele perguntou se poderia orar por ela. E aí, ela aceitou, né? E ele foi orar por ela. Quando ele foi orar por ela, a perna dela, que tinha alguns centímetros menor, ela cresceu diante de muitos olhos. E aí, começou resumindo a história. A senhora lá começou a pular, correr e dizer que estava curada. E disse ainda assim, se você quiser ser curado, venha que ele ora por você. Só que ali era uma visão diferente, né? Onde ele estava. Era uma visão meio diferente. Mas aí o pregador sentou lá e ele foi orar pelas pessoas. E começou ali o ministério dele. Ali começou o desenvolvimento dos dons espirituais. Por isso que eu falei lá no começo. Ajuda a desenvolver os dons espirituais. A oração em línguas nos ajuda a entrar no ministério, nos prepara para entrar no ministério, nos prepara para um propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Coisas que nós jamais oraríamos. Que nem um ministro, ele orou por ele orava sempre em línguas e de repente ele conta, né? Ele tem, não sei se ela é viva ainda, mas ele conta que a igreja dele era cheia de pessoas, milhares de pessoas, membros, tinha na sua igreja. E aí ele disse que quando chegou onde ele estava, o Espírito Santo lembrou a ele que era aquele tempo que ele passou em línguas, ele estava se preparando para o propósito de Deus. Por isso que a oração em línguas, nós oramos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, recapitulando aqui para nós encerrar, que eu vou orar um pouquinho. O louvor pode vir já. Por que devo orar em línguas? Porque, repita comigo que é para você pegar essa. Porque nos ajuda a desenvolver os dons espirituais. Porque traz descanso e refrigério. Porque nós se achegamos a Deus e Ele se achega a nós. Porque eu tenho responsabilidade de interceder pelo próximo. Amém? Então você pegou essa porque nós devemos orar em línguas? Glória a Deus, você pode ir ficando de pé.
para nós orarmos, que eu acho que tem gente com sono aí. Glória a Deus. Cadê o tecladista, Jesus? Ah, sim. Aleluia. Glória a Deus. Pode apagar a luz não, né, pastor? Cadê ele? Pastor Roberto? Não. Pode apagar a luz não? Sim, senhor. Ah, então não dá o charmezinho, né? Pode começar aí. Então, você recebeu essa palavra. Eu creio que você vai passar a orar mais em línguas, certo? Então, nós vamos agora passar um momentinho orando nessa linguagem sobrenatural, orando nessa linguagem perfeita. Então, se você foca nisso, você vê resultados. Amém? Glória a Deus. Tá? Vamos começar orando em línguas. Você sabe orar, você já foi batizado com o Espírito Santo, você é daquele povo do fogo, que não espera pelo irmão, mas que você toma a iniciativa e começa a orar, porque você é afogueado. Então eu conto com a tua ajuda agora para incendiar esse ambiente, nessa linguagem sobrenatural. A Bíblia diz lá em Atos, quando nós lemos, era uma língua como que de fogo. Então comece a liberar essa linguagem. Oh, rabrabababa sekerererererere. Rombrabababa sekerererererere. Rabrabababa shokodorororo. Reketerebreke shobrobobo sekerererererere. Oh, rabrabababa sekerererererere. Robrabababa sekerererererere. Rebrandara baba sokodorororo. Robrabababa